Os pratos de jantar tilintaram enquanto eu limpava outra mesa. Meus pés doíam depois de um turno de 8 horas no Bela Cozinha. O cheiro familiar de alho e molho de marinara grudava no meu uniforme enquanto eu contava minhas gorjetas, mal o suficiente para cobrir as compras da semana. Ana Laura, minha gerente, chamou da estação da recepção. Tem alguém aqui perguntando por você. Eu olhei para cima e vi Miriam Branco, minha sogra, parada na entrada com seu terno de grife e pérolas, parecendo completamente desinteressada pelo ambiente. Meu coração afundou. Ela nunca me visitava no trabalho, a menos que quisesse algo, e esse algo nunca era bom. Ana Laura, ela disse, sua voz pingando com um falso calor, precisamos conversar. Agora. Eu olhei para Rosa, que acenou com simpatia. Faça sua pausa, querida. Eu cuido das suas mesas. Miriam me levou para fora, seus saltos tilintando contra o pavimento. Ela não falou até chegarmos ao seu Mercedes, estacionado deliberadamente longe dos outros carros no estacionamento. Eu soube sobre o seu avô, ela disse, puxando um envelope da bolsa. Minhas condolências. Eu engoli em seco. Meu avô Plínio havia falecido na semana passada. O único membro da família que realmente acreditou em mim. Sua perda ainda doía, uma ferida aberta que eu não estava pronta para discutir, especialmente não com Miriam. Obrigada, eu disse com rigidez. É por isso que você está aqui? De certa forma, ela abriu o envelope, tirando um documento. Eu entendo que ele deixou para você uma herança considerável. Claro, era sobre dinheiro. A única coisa que Miriam Branco realmente se importava. Eu não saberia, respondi com cuidado. A leitura do testamento só será na próxima semana. Não faça de conta comigo, ela cortou. Eu mandei meus advogados investigarem. Aquela velha fazenda dele, a do interior. Ele deixou para você, não foi? Junto com qualquer fortuna que ele estava acumulando lá. Eu permaneci em silêncio. A fazenda do vovô tinha sido seu orgulho e alegria, embora nenhum de nós entendesse por que ele se mudou para lá depois de se aposentar de seu bem-sucedido escritório de advocacia. A família o considerava excêntrico, escolhendo viver de forma simples, apesar de sua riqueza. Mas ele tinha sido feliz lá, encontrando paz nas colinas onduladas e na solidão tranquila. Ana Laura, Miriam continuou, sua voz mudando para algo quase gentil, você tem que entender. Essa herança, ela deveria ir para Lucas. Ele é seu marido, o pai da sua filha. Ele sabe como administrar dinheiro, como fazê-lo crescer. E você? Ela fez uma pausa, olhando-me de cima a baixo. Bem, você é uma garçonete. As palavras doíam, mas eu já estava acostumada com o desdém de Miriam. Desde que Lucas e eu nos conhecemos na faculdade, eu com uma bolsa de estudos, ele de uma família rica, ela deixou claro que eu não era boa o suficiente para seu filho. O fato de eu ter escolhido continuar trabalhando depois de ter Nina, em vez de ficar em casa como uma esposa da sociedade adequada, só alimentava seu desprezo. A leitura do testamento é na próxima semana, eu repeti. Se o vovô quisesse que Lucas tivesse sua propriedade, ele teria deixado para ele. O rosto de Miriam endureceu. Isso não é sobre o que seu avô queria. Isso é sobre o que é melhor para a família. Para a Nina. Você realmente acha que pode administrar uma propriedade como essa? Lidar com esse tipo de responsabilidade? Ela empurrou o documento em minha direção. Assine isso. É uma simples transferência de direitos de herança. Tudo vai para Lucas, limpo e simples. Eu até dou uma generosa mesada para você. Digamos, R$ 5.000 por mês. Mais do que você ganha aqui, certamente. Eu peguei o papel, examinando seu conteúdo. A linguagem jurídica era densa, mas o significado era claro. Eu abriria mão de qualquer direito sobre o patrimônio do vovô em troca de pagamentos mensais controlados pela família Branco. E se eu não assinar? O sorriso de Miriam ficou frio. Então as coisas podem ficar difíceis. A posição de Lucas no escritório, a aceitação da sua filha naquele colégio de elite, essas coisas exigem certas conexões, certos entendimentos. Seria uma pena se esses arranjos fossem perturbados, ela disse. Minhas mãos tremeram enquanto segurava o documento. Ela estava ameaçando minha família, usando a carreira do meu marido e o futuro da minha filha como alavanca. Era cruel, calculado e exatamente o que eu esperaria de Miriam Branco. Mas havia algo que ela não sabia, algo que o vovô me contou durante nossa última conversa, poucos dias antes de sua partida. Você tem uma caneta? Eu perguntei calmamente. O sorriso de Miriam se ampliou enquanto ela tirava uma caneta tinteiro cara da bolsa.
Eu sabia que você seria razoável sobre isso. Eu assinei meu nome na linha pontilhada, minha assinatura firme, apesar do meu coração acelerado. Miriam pegou o papel de volta, guardando-o com segurança no envelope. Muito bem, ela disse, batendo no meu braço com condescendência. Vou mandar meus advogados arquivarem isso imediatamente. Não se preocupe com a leitura do testamento, nós cuidaremos de tudo. Enquanto ela se virava para sair, eu a chamei. Miriam, há algo que você deveria saber sobre a fazenda do vovô. Ela parou, olhando para trás com as sobrancelhas levantadas. A herança, eu disse suavemente, não é o que você pensa. Ela acenou com desdém. Seja o que for, tenho certeza de que Lucas administrará melhor do que você poderia. Volte ao trabalho, querida. Essas mesas não vão se limpar sozinhas. Eu a vi ir embora, o Mercedes brilhando ao sol da tarde. Deixe que ela pense que venceu. Deixe que ela arquive aquele documento e celebre sua vitória. Porque o que Miriam Branco não sabia era que o último segredo do vovô estava prestes a mudar tudo. E, desta vez, seu dinheiro e conexões não seriam capazes de impedir o que estava por vir. Na semana antes da leitura do testamento, Lucas notou que algo estava errado, mas culpou a dor. Na verdade, eu estava esperando, com o estômago em nós a cada vez que o telefone tocava. Finalmente, 3 dias depois que assinei o documento de Miriam, aconteceu. Senhora Branco, a voz do interlocutor era profissional e cortante. Aqui é Saulo Amaral, da Agência de Proteção Ambiental. Precisamos discutir a propriedade que você adquiriu recentemente. Eu sorri, lembrando das últimas palavras do vovô para mim. A fazenda não é só terra, Laurinha. É uma responsabilidade. Uma que algumas pessoas não estão preparadas para lidar. Na verdade, eu respondi, você quer falar com minha sogra, Miriam Branco. Ela é quem está cuidando da propriedade agora. Houve uma pausa. Entendo. E ela está ciente da situação? Não acredito que esteja, mas tenho certeza de que ela ficará muito interessada em saber. Na manhã seguinte, Miriam irrompeu no Bela Cozinha durante o horário do café da manhã, seu rosto rubro de raiva. O que você fez? Ela exigiu, agarrando meu braço enquanto eu carregava uma bandeja de café. Cuidado, eu avisei, equilibrando as xícaras. Você não gostaria de causar uma cena em público, não é? Seu aperto se fortaleceu, mas ela baixou a voz. A Agência de Proteção Ambiental ligou. Algo sobre solo contaminado, testes de água subterrânea, custos de limpeza na casa dos milhões. O que você está me dizendo? Eu cuidadosamente coloquei a bandeja na mesa e a encarei. Você quis a herança. Agora é sua. Toda ela. Isso é fraude, ela sibilou. Você sabia disso quando assinou. Nada de fraude. A fazenda do vovô fica em um terreno que foi usado como depósito industrial nos anos 50. Ele comprou sabendo disso, passou anos trabalhando com advogados ambientais para documentar os danos. Ele estava construindo um caso. O rosto de Miriam empalideceu. Um caso contra a Branco Corporação Química. A empresa da sua família. A mesma que despejou resíduos tóxicos lá, por décadas antes de vender o terreno. O vovô rastreou tudo. Cada barril, cada documento. Ele só estava esperando o momento certo para entrar com o processo. Você está mentindo, ela sussurrou, mas eu podia ver o medo em seus olhos. A Agência de Proteção Ambiental tem tudo. Amostras de solo, testes de água, memorandos internos. O vovô se certificou disso antes de morrer. Ele sabia que alguém tentaria tirar isso de mim, tentaria esconder as evidências. Então ele tornou impossível esconder. Miriam caiu em um banco próximo, suas pernas cedendo. Isso vai nos arruinar. Só os custos de limpeza são cerca de 40 milhões, de acordo com as estimativas iniciais. Além de qualquer multa que a Agência de Proteção Ambiental impuser. E isso antes que os processos civis dos moradores locais comecem a chegar. Você nos enganou, ela sussurrou. Não, Miriam. Você se enganou. Lucas nunca vai perdoar você por isso, Miriam gritou, sua voz tremendo de fúria. Eu respirei fundo, me acalmando. Na verdade, ele já sabe. Eu contei tudo a ele ontem à noite. Sobre suas ameaças, o documento, tudo. Ele está com nosso advogado agora, descobrindo como proteger nossos ativos antes que as descobertas da Agência de Proteção Ambiental se tornem públicas. A máscara de controle de Miriam finalmente quebrou. Seus olhos perfeitamente delineados se arregalaram e, pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia genuinamente com medo.
O império da família Branco, construído sobre riqueza e reputação, estava à beira do colapso. E não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. Tenho mesas para cuidar, eu disse simplesmente, ajustando meu avental. Você provavelmente deveria ligar para seus advogados. Ouvi dizer que a Agência de Proteção Ambiental tem muito para discutir com você. As consequências foram rápidas e implacáveis. Em poucos dias, as estações de notícias locais pegaram a história. Branco Química enfrenta processo ambiental massivo. O relatório da Agência de Proteção Ambiental tornou-se público, detalhando anos de despejo ilegal que envenenou a água subterrânea da região. As ações da Branco Química despencaram. O círculo social de Miriam, as mesmas pessoas que antes a bajulavam em bailes de caridade, agora a evitavam como a praga. Investidores retiraram-se, processos se acumularam, e o nome outrora dourado dos Branco tornou-se sinônimo de escândalo e corrupção. Mas o maior choque veio de Lucas. Você sabia? Ele perguntou uma noite, depois que Nina adormeceu. Nós nos sentamos juntos na nossa pequena varanda, uma garrafa de vinho entre nós, as luzes da cidade cintilando ao longe. O vovô me contou tudo, eu admiti. Ele sabia que sua mãe tentaria tomar a herança. Ele passou anos reunindo evidências, esperando o momento certo. Lucas exalou, esfregando o rosto. Então esse era o plano dele o tempo todo. Não apenas o plano dele. A justiça dele. As famílias daquela cidade têm sofrido por décadas. Defeitos de nascença, pessoas perdendo suas casas porque suas terras não valem mais nada. O vovô passou sua aposentadoria descobrindo a verdade, e ele sabia que a única maneira de trazê-la à luz era deixar alguém como sua mãe tentar tomar o que não era dela. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o copo de vinho em sua mão. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas resoluta. Então, vamos garantir que o trabalho dele não tenha sido em vão. A investigação se expandiu. Mais locais foram descobertos, mais vítimas se manifestaram. Ex-funcionários da Branco Química admitiram anos de operações secretas de descarte, relatórios falsificados e subornos pagos para manter os inspetores longe. O império dos Branco não estava apenas caindo, estava implodindo. Miriam lutou com unhas e dentes para manter seu poder. Ela tentou transferir a culpa, ofereceu acordos, até tentou alegar que eu a havia coagido a assinar os papéis de transferência. Mas as evidências eram irrefutáveis. O vovô tinha se certificado disso. 6 meses após o escândalo vir à tona, recebi uma carta inesperada do advogado dela. Ela queria nos encontrar. Eu a encontrei em uma casa alugada nos arredores da cidade. A grande propriedade dos Branco havia sido vendida para cobrir as despesas legais. O Mercedes elegante havia desaparecido, substituído por um sedã modesto. Pela primeira vez, Miriam Branco parecia comum. Eu subestimei você, ela disse assim que me sentei, sua voz sem habitual afiação, arrogância desaparecida. Você e seu avô. Você subestimou muitas pessoas, respondi. As famílias que sua empresa prejudicou, as pessoas que você considerava inferiores. Você pensou que o dinheiro a tornava intocável. Ela soltou uma risada amarga. E agora não temos nada. A empresa está falida, nossos ativos estão congelados. Até o fundo fiduciário do Lucas está envolvido nos custos de limpeza. Você ainda tem família, eu disse, olhando para a foto emoldurada de Lucas e Nina na lareira. Se você, pelo menos aprendesse a valorizá-los mais do que dinheiro e status. Seus lábios se apertaram em uma linha fina. É por isso que você está aqui? Para se gabar? Para oferecer perdão? Ela perguntou. Não, eu disse, levantando-me. Estou aqui porque Nina perguntou sobre a avó. Ela sente sua falta. Isso é mais do que você merece, mas ela tem um coração maior do que o nosso. Miriam piscou rapidamente, suas mãos se apertando nos braços da cadeira. Eu gostaria de vê-la. Se você permitir. Isso depende, eu disse, de se você finalmente consegue ver as pessoas por quem elas são, não pelo que possuem. Nina não se importa com roupas de grife ou carros caros. Ela só quer que a avó a ame. Pense nisso. Finalizei. Enquanto eu saía, vi meu reflexo na janela. Ainda de uniforme do Bela Cozinha, indo para mais um turno. Mas, pela primeira vez, me senti orgulhosa disso. Eu não precisava mais provar meu valor para pessoas como Miriam. Eu sabia quem eu era. A limpeza da fazenda do vovô levaria anos. A Agência de Proteção Ambiental estimou que os custos ultrapassariam 100 milhões. A fortuna dos Branco, outrora um símbolo de privilégio,
agora estava sendo usada para reparar os danos que haviam causado. Lucas e eu continuamos em nosso pequeno apartamento. Ele encontrou trabalho em um escritório de advocacia especializado em justiça ambiental. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. E Miriam? Ela começou a mudar. Lentamente. Começou com pequenas coisas. Aparecer nos eventos escolares de Nina, perguntar como tinha sido meu dia, ouvir em vez de ditar. Ela conseguiu um emprego como recepcionista, seu primeiro trabalho real em décadas. A humildade não vinha naturalmente para ela, mas veio. Um ano depois que tudo desmoronou, visitamos a fazenda do vovô. As equipes de limpeza estavam trabalhando duro, mas a terra, embora marcada, parecia viva novamente. Nina correu pelos campos que um dia estariam limpos, sua risada carregada pelo vento. Lucas pegou minha mão. Seu avô estaria orgulhoso, ele disse. Não apenas pelo que você fez, mas pelo que está reconstruindo. Eu pensei na última carta do vovô para mim, escrita com uma caligrafia trêmula, poucos dias antes de ele partir. Às vezes, a justiça não vem por vingança, Ana Laura. Às vezes, ela vem de forçar as pessoas a enfrentarem a verdade que passaram a vida evitando. Naquela noite, jantamos no Bela Cozinha. Miriam se juntou a nós. Ela não reclamou dos copos de plástico ou das mesas lotadas. Em vez disso, ela ouviu enquanto Nina falava sobre a escola, perguntou a Lucas sobre seu novo trabalho e até agradeceu a garçonete pelo nome. Não era perdão. Algumas feridas são profundas demais para isso. Mas era algo diferente. E pela primeira vez, isso foi o suficiente.